Bom dia a todos vocês, espero que todos estejam bem. Na aula passada, nós falamos do pré-modernismo no Brasil, nós falamos do autor Augusto dos Anjos. Hoje, na nossa aula, vamos falar do pré-modernismo no Brasil, mas vamos falar de Monteiro Lobato e Lima Barreto. Então, vamos ver sobre esses dois autores. Primeiro, vamos ver o contexto histórico, que é muito importante sabermos o que estava acontecendo no momento, né, no Brasil. Então, o mundo estava envolvido em situações conflitantes que revelavam, por um lado, o crescimento em função do avanço da ciência e da Revolução Industrial, e, por outro, as divergências que encaminhavam o primeiro conflito mundial. No Brasil, também se registravam grandes progressos e problemas. Havia o avanço dos centros urbanos, principalmente de São Paulo, e a esperança de novos rumos com a chamada política do café com leite. Como vocês devem ter visto já em história, fala muito sobre essa política de café com leite. Porém, as grandes massas populares se frustraram com a função da manutenção dos privilégios oligárquicos e do descaso com as injustiças sociais. Então, quando vem, né, na história, nesse contexto histórico, com o avanço da ciência, a Revolução Industrial, né, existe realmente um progresso. O progresso chega no Brasil, mas também com o progresso vem o quê? Os problemas e as injustiças, né? O descaso, né, social. Essa injustiça é muito grande, porque muitas pessoas que trabalhavam na terra, muitas pessoas que buscavam, né, o seu alimento do dia a dia, começou a ficar sem o quê? Sem trabalho, porque até então, com esse avanço da ciência, muitas pessoas não eram preparadas, né, para toda essa revolução, para essa ciência. Então, as injustiças sociais, elas ocorrem muito nesse contexto. E o que mais gerou, o que a gente precisa também entender, que isso gerou, direto ou indiretamente, diversas revoltas. Houve a revolta de Canudos, revolta da Chibata, da vacina. Então, algumas movimentações reivindicatórias e também grevistas por parte de emergente operariado paulista e também sensibilizado pelo movimento anarquista. Então, o que acontece? Nesse contexto histórico, houve esses grandes temas, como as revoltas de Canudos, Chibata e Vacina. Então, fica marcado nesse contexto histórico. Vamos ver aqui também, falar sobre Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato e Lima Barreto, vivenciando e descrevendo diferentes contextos sociais, aproximaram-se, contudo, por causa do tom de denúncia das mazelas da sociedade, utilizando elementos de prosa peculiares que os fizeram expoentes do pré-modernismo. Então, nesse momento, Monteiro Lobato e Lima Barreto, eles observam o que está acontecendo, né, no Brasil, com toda essa revolução que está acontecendo, todo esse movimento que está acontecendo. O que eles fazem? Eles começam a denunciar, eles começam a mostrar, né, em seus escritos, né, as mazelas da sociedade. Então, Lima Barreto e Monteiro Lobato, eles têm essa importância, né? Eles fazem essa denúncia em seus escritos, né, das mazelas da sociedade de até então, desse momento, do pré-modernismo. Então, as recuperações desse momento no país se manifestaram em uma produção marcada pela indecisão entre conservar ou renovar os valores tidos como tradicionais. Então, eles ficaram, o que fazer, né? Eu continuo com os valores tradicionais ou renovo esses valores. Então, com isso, ocorreu o chamado sincretismo literário. O que era isso? Era uma prática que aproveitava os traços da literatura do passado, né, longínquo ou imediato, enxertando-lhes inovações. Então, o sincretismo literário ele traz essa prática, né? Aproveita, né, alguns traços do passado, mas enxertando inovações na literatura.
Vamos ver então falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato. Como vocês já devem ter ouvido muito falar em Monteiro Lobato, quando lembramos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, é lembrar do autor Monteiro Lobato. É ele mesmo, esse autor aqui que nós vamos falar, que escreveu vários livros infantis. Foi o primeiro, né, a escrever livros infantis. Então vamos ver um pouquinho sobre ele. Paulista de Taubaté, Monteiro Lobato foi quem introduziu a literatura infantil no Brasil. Além de manifestar-se na área político-social, Lobato também foi fundador da arte editorial do país. Perseguido por causa de suas lutas em prol da preservação e da nacionalidade do petróleo, acabou preso. Em seus contos regionalistas, reunidos no livro Urupês, denuncia a situação do homem na decadência da produção cafeeira, como nós vimos lá atrás, né, do café com leite, a política do café com leite. Então ele vem denunciando essa produção no Vale do Paraíba. Além disso, notabilizou-se pelo artigo Paranoia ou Mistificação, em que criticava a arte expressionista da pintora Anita Malfatti. Depois nós vamos ver lá mais à frente, né, que Monteiro Lobato ele foi um dos maiores críticos da artista Anita Malfatti. Ele sempre criticou, ele não gostava da sua arte, ele achava uma arte muito ruim, então ele criticava muito e, na verdade, ele era um crítico, ele era bastante crítico em relação tanto à pintora Anita Malfatti, como também a situação, né, que estava acontecendo no momento no Brasil. Vamos ver as tendências literárias do livro Urupês. Então, eu coloquei aqui algumas tendências, né, no caso, fala-se também sobre algumas características sobre esse livro Urupês. O foco narrativo é simultâneo, em primeira e terceira pessoa, com predominância na primeira, no caso da primeira. Né? Então, o livro Urupês ele traz esse foco narrativo. Tem inovação, que é o costume de inserir um conto em outro. Então, ele faz essa junção, né? Essa releitura. Limpidez no traçado do retrato psicológico do personagem, identificando com o ser humano animalesco do dia a dia. Então, ele começa a trazer, ele traça, né, o retrato psicológico do ser humano com o quê? Com o animal. Então, ele faz essa comparação do ser humano, né, no seu interior animalesco, no caso, seu dia a dia. Cenas impressionistas, né, traz algo bem além do tempo que vivia, né, totalmente impressionistas, e presença do trágico em vários contos. Então, o trágico era muito presente nos contos, né, ainda mais no livro Urupês, que fez grande sucesso, né, de Lima, no caso aqui de Monteiro Lobato. Vamos ver agora sobre Lima Barreto. Lima Barreto, o carioca Afonso Henriques de Lima Barreto, órfão ainda criança, foi funcionário público e estudante da Escola Politécnica. Em 1903, iniciou-se na literatura, mas problemas com álcool e indícios de demência fizeram-no internar-se por 2 meses, antes de se reintegrar à sociedade. Aposentado, retornou ao manicômio, onde faleceu em 1922. Vamos ver algumas características das obras de Lima Barreto. Grande crítico da vida brasileira na época da República Velha. Vocês também devem ter visto a República Velha em história. A linguagem própria, fluente, coloquial. Então, ele, né, nos seus escritos, falava-se muito, né, sobre essa linguagem própria. E ele fala aqui também, né, um dos seus grandes escritos é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que é um símbolo caricaturado do sentimento nacionalista.
Ele fala também sobre os espaços mostrados em suas obras, são ruas, bares, repartições do Rio, né, no Rio de Janeiro de 1900. Também eles falam, aqui eu pulei, o engajamento, né, ele pensa que o escritor deve compreender-se com o social, então ele é muito pautado também no social, temas de natureza social, que são os personagens boêmios, infelizes e pobres. Ele também fala sobre a denúncia dos problemas da realidade social, crítica à discriminação dos negros e pardos, vítimas da opressão da burguesia e dos políticos e dos militantes. Então, nesse período, né, eles vêm trazendo toda essa crítica no que estava acontecendo, a opressão da burguesia, né, os políticos e os militantes oprimindo o povo, trazendo essa opressão, essa discriminação. Então, a Lima Barreto, ele, nos seus escritos, ele faz essas denúncias dentro da sua literatura. E algo importante também, eu queria falar com vocês, que nesse momento, né, que nós vemos aí sobre Lima Barreto e Monteiro Lobato, eles foram um dos maiores, né, do pré-modernismo, os maiores representantes, tá, desse movimento, desse momento. Então, que vocês tenham um dia maravilhoso, tá? E leiam, observam o que eu passei aqui para vocês agora, tá bom? E tenham um dia abençoado.